Aleluia, glória a Deus por esse dia tão especial. Gostaria de cumprimentá-los nessa manhã com a paz maravilhosa de Cristo Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos e de dizer para você que eu tenho experimentado Deus na minha vida diária. Eu vou contar para vocês um testemunho, um momento especial que eu vivi no dia 7 de setembro. Aguarde só um pouquinho, lá na mensagem eu vou encaixar o meu testemunho, e dizer o seguinte: o pastor Januário começou esse culto hoje dizendo assim: não existe lugar melhor para você estar do que aqui na presença de Deus. Foi o que o salmista disse no Salmo 84, um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em outra parte. E ele declarou: prefiro estar à porta do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Então o privilégio nosso é muito grande. E eu gostaria, irmãos, nessa manhã de compartilhar um texto com os irmãos que se encontra em Isaías capítulo 43. Se você puder abrir a sua Bíblia lá em Isaías 43, eu agradeço, e vou pedir que você depois permaneça com a Bíblia aberta, que nós vamos precisar passar em alguns versículos durante a mensagem. O título da mensagem de hoje é Uma Jornada que Vale a Pena. Uma jornada que vale a pena. Então, Isaías 43, eu farei a leitura do versículo 1 até o versículo de número 5. Os 5 versículos primeiros, e os irmãos, por favor, acompanhem a leitura da palavra de Deus. Se você está aí em casa, também participando conosco do culto, então abra a sua Bíblia, acompanhe conosco essa jornada que vamos experimentar, durante esta manhã, e dizer que essa jornada é muito mais ampla, porque ela se estende por toda a nossa vida. Diz assim a palavra: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. E assim dei os homens por ti, os povos por tua vida. Não temas, pois, porque eu estou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Amém. Vamos orar? Pai querido, que o Senhor nos abençoe na entrega e na recepção dessa palavra, Senhor. Que não haja nenhuma interferência, que o teu nome seja honrado, que o teu nome seja glorificado. Que o teu Espírito nos faça lembrar dos privilégios que temos quando estamos na carreira da fé, porque estamos amparados pela tua graça, pela tua palavra e pela tua mão que está sobre nós todos os dias. E que as tuas misericórdias que se renovam nesta manhã também nos façam lembrar da tua bondade, da tua misericórdia e do teu favor por cada um de nós, Senhor. Nós te louvamos, agradecidos por este momento, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vocês já estão com as Bíblias abertas aí, Vai nos ajudar bastante aqui. Essa semana eu estava lendo um pensador brasileiro que dizia o seguinte, ele respondia a seguinte pergunta: qual é o maior privilégio da vida? Ele disse: é viver a vida, aproveitar as oportunidades
e não perder nada e nem se culpar ao longo da história, porque afinal de contas a vida é muito curta. É uma resposta interessante, mas há um pastor norte-americano chamado Devin Fronk. Ele é um mestre na palavra. Ele diz que o maior privilégio da vida, um livro que foi publicado na década de 90, é conhecer Deus na intimidade. É outra resposta. Eu não sei se você teria a terceira resposta hoje, mas eu queria convidar você a caminhar conosco em Isaías 43 e olhar ao longo do tempo uma jornada que vale a pena, uma jornada que nós nos aproximamos de Deus. Deus sempre nos convida para um relacionamento significativo. E este relacionamento significativo é a base da vida eterna. Quando Jesus ora em João capítulo 17, na oração sacerdotal, ele diz: Senhor, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que coisa interessante, conhecer a Deus não se dá por meio de um método, é por meio de um relacionamento. É um relacionamento com uma pessoa, é um relacionamento íntimo, e é um relacionamento de amor que vai crescendo cada vez mais que nós nos aproximamos de Deus e andamos na sua companhia. Isso é muito interessante. E nessa jornada que vale a pena, existem algumas fases que nós passamos para que a gente experimente cada vez Deus de uma forma mais intensa, de uma forma mais forte, de uma forma mais extraordinária. E a primeira está escrito aqui no versículo de número 1, é a primeira fase que se chama intimidade, relacionamento. É isso que Deus nos chama. Veja o que a Bíblia diz aqui no versículo de número 1. Mas assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu estou contigo, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Vamos fazer um exercício agora aqui, tá? O exercício é o seguinte: Jacó e Israel, vocês lembram que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, tá? Então ele está falando sobre o povo de Deus, está falando sobre você, está falando sobre mim também. Então nós vamos ler esse versículo parafraseando, ou seja, deixando a base verdadeira, mas vamos trocar o nome de Jacó e Israel pelo seu nome. Então, quando eu ler Jacó e Israel, eu vou dizer Stanley. Quando vocês lerem Jacó e Israel, você diz o seu próprio nome. Estão preparados aí? Então, vamos lá. Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Stanley, e que te formou, ó Israel, Stanley, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você sabe qual é o maior privilégio da vida? Essa intimidade, ouvir Deus chamando você pelo seu nome. Às vezes a gente, quando não tem intimidade com a pessoa, você coloca todos os títulos. Semana passada eu estava caminhando em Brasília e tinha que conversar com parlamentares. Então você tem que refinar a linguagem, mudar o tom, para falar com aquelas pessoas que representam o povo. E ali eu tinha que ter uma linguagem para falar com eles, mas era muito formal. E eu dizia, eu não gosto dessa linguagem formal. Boa é a linguagem quando Deus nos chama pelo nome. Sabe por quê? Porque quando você chama alguém pelo nome, significa que você tem intimidade com essa pessoa. Não é verdade? Então eu tenho certeza que a Patrícia não chama o pastor Roberto de pastor Roberto. Nem a Cristiane vai chamar o pastor Marcelo em casa de pastor Marcelo. Existe uma relação de intimidade que permite chamar pelo nome. Deus cria esta relação de intimidade para nos chamar pelo nome. Por exemplo, se você olhar lá em Gênesis no capítulo 12, ele disse, Abraão, chamou pelo nome, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei.
Abraão saiu, ouviu a voz de Deus, sem receber nenhum mapa, nenhum GPS, naquela época não tinha o Waze. E ele foi, porque ele estava confiando num relacionamento que tinha intimidade. Deus também chamou Jacó pelo nome, quando ele passava pelo vale de Jaboque. Ele tentava se esconder do seu irmão Esaú, que prometeu matá-lo. Ele dividiu a tropa dele em duas, diz: vocês vão por aqui, eu vou por aqui, porque se Esaú vier de um lado ou de outro, ele mata uma parte, a outra continuará vivo. Ele não entendia que Deus estava esperando ele lá no vale de Jaboque. E a Bíblia diz que quando Jacó passa no vale de Jaboque, Deus para Jacó e diz: Jacó, a partir de hoje eu mudo o teu nome e você vai ser chamado de Israel. Deus chama Jacó pelo nome. Deus também chamou Jacó, e depois de Jacó chama Moisés pelo nome. Quando Moisés estava na sarça, ele se aproximava, viu aquela sarça que queimava, e que não tinha fim aquele fogo. E Deus disse: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. Deus chamava Moisés pelo nome. Que coisa extraordinária, chamando pelo nome. E se você, por exemplo, lê a história de Moisés, quando chega no capítulo 34 de Deuteronômio, a Bíblia diz: não houve em Israel um profeta como Moisés, com quem Deus tenha falado cara a cara. Que privilégio, que intimidade, que relacionamento especial. Isso vale mais do que qualquer coisa. Mas se você olhar também, quando Deus usou Elias para mostrar que ele manda fogo do céu, e para mostrar aos profetas de Baal que ele também era Deus, ele fez tudo isso, e depois Elias ficou com medo, porque a esposa de Acabe começou a persegui-lo, porque ele havia matado 450 profetas de Baal. E quando ele se escondeu na caverna, Deus sabia que ele estava na caverna e disse: Elias, chamou pelo nome: o que fazes escondido aí na caverna? Talvez algumas pessoas hoje aqui, Deus está chamando pelo nome, porque você às vezes se esconde, às vezes não numa caverna, mas tem fugido de um relacionamento estreito com Deus. E o relacionamento de Deus é intransferível. Eu me lembro que o meu pai dizia assim: vocês têm que receber Jesus como Salvador. A gente tudo pequeno dentro de casa fazendo um culto doméstico, porque Deus não tem neto, ele dizia. E mais, Deus quer ter um relacionamento com vocês. Olha que ensinamento profundo isso aqui. Deus busca um relacionamento estreito com cada um de nós, ao ponto de nos chamar pelo nome. Ele diz o seu nome nessa manhã, e diz que é importante você se aproximar dele. E ele diz: ele te formou, não temas, eu te remi, eu te chamo pelo teu nome, porque tu és meu, tu és minha, você é uma propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, que privilégio nós temos quando andamos na vida cristã, nessa jornada, saber que Deus nos leva a esse estágio de intimidade. Mas tem mais, Deus quer muito mais do que isso. A intimidade é só para mostrar a presença dEle, o companheirismo, o quanto Ele é real, o quanto Ele é fiel nas nossas vidas. Mas tem outra etapa que está no versículo 2, Deus quer nos levar e nos mostrar a um momento de segurança e de proteção. No versículo 2, a Bíblia diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, quando pelos rios, não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Meus irmãos, que coisa tremenda aqui. Não enfrentamos as turbulências da vida sozinhos. Não enfrentamos as dificuldades da vida sozinhos. Nós nunca estamos sós. Nós temos a proteção dele que diz: não temas, porque eu estou contigo, e a mão de Deus está sobre a nossa vida. O salmista, quando se lembrava de Deus, ele dizia assim: tu nos cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Ele também dizia no Salmo 121, para onde eu olharei? De onde vem o meu socorro?
O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É esse mesmo Deus que nos chama pelo nome. Meus irmãos, uma das histórias, quando a gente vê a proteção de Deus, que mais impactou minha vida, foi quando eu li sobre um missionário chamado John Gibson Paton. Um missionário escocês do século XIX, da igreja presbiteriana, que Deus chamou para pregar numa ilha de canibais. Hoje, quando a gente chama as pessoas para pregar o evangelho, a gente inventa 1001 desculpas. Inclusive, tinha um membro na igreja do meu pai que disse assim: mas pastor, eu já me converti, eu já estou salvo, os outros é que se virem agora. Olha só, olha a linguagem das pessoas. Um ancião na igreja de John Paton disse assim para ele: não vá para a ilha de canibais, porque você vai ser engolido vivo. E ele disse assim: eu tenho um chamado tão forte, que eu não posso negar esse meu chamado. Se eu ficar aqui, eu vou ser comido quando eu morrer pelos vermes. Para mim, a essa altura, não importa mais se eu vou ser comido por vermes ou por canibais, eu prefiro atender a voz de Deus. Saiu o missionário com a esposa, casado recentemente, para a ilha de Novas Hébridas, uma longa ilha no sudoeste do Pacífico. E quando ele chegou lá, ele já recebeu a resposta. Os últimos 2 missionários que vieram aqui, antes do barco voltar para deixar eles aqui, já foram cozinhados aqui pelos índios, os canibais. Ele disse: não, eu vou porque eu tenho um chamado, eu sei que Deus está comigo. John Paton, antes de chegar na ilha, leu: quando passares pelas águas, estarei contigo. Se for pelo fogo, Ele estará conosco também. E se você estiver na tribo de canibais, não importa, o importante é que se você estiver na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, por onde você andar, a mão de Deus estará sobre a sua vida. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? A esposa do missionário engravidou lá. Ele construiu uma pequena casa. E eles tinham muito receio de sair, porque ainda estava aprendendo a língua daquela região, daqueles índios lá. E o filho nasceu, a esposa morreu do parto. O filho ainda sobreviveu 17 dias, morreu também. Ele enterrou os 2 do quintal da casa, colocou pedras por cima e dormiu 7 dias sobre as pedras, para que os canibais não tocassem o corpo, nem da esposa, nem do filho. Mas continuou a jornada, firme lá, porque tinha uma promessa de Deus para a vida dele. E depois de 4 anos, muitas pessoas se converteram. Ele conquistou a confiança e a amizade daquelas pessoas. E quando ele foi se despedir, um cacique disse assim para ele: eu queria que você dissesse para nós um mistério, que a gente nunca teve uma resposta até hoje. Desde o dia que vocês chegaram aqui, a gente se aproximava para atacar vocês, e todas as vezes que se aproximava para atacar vocês, um exército de fogo cercava vocês, e não permitia que a gente colocasse a mão em vocês. Olha que coisa extraordinária. Ele está com você na água, no fogo, até numa tribo de canibais, ou na tribulação que você está passando agora, Ele também continua com você, porque a Bíblia diz que Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele continua sendo o Deus de todas as coisas. E é nessa segurança que nós caminhamos. O salmista disse no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Direi ao Senhor, Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia. Somente com os teus olhos, ele diz assim, olharás e verás o castigo dos ímpios, porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque a mão do Deus Todo-Poderoso está sobre a sua vida. Aleluia. A mão de Deus está sobre a sua vida.
Qual é o tamanho do problema que você tem hoje para apresentar a Deus? Como disse alguém, nunca diga a Deus o tamanho do seu problema, mas diga ao seu problema qual é o tamanho do seu Deus. Porque Ele é muito maior. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Paulo diz na carta aos Efésios, além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele é capaz de nos fortalecer para atravessar as mais duras provações da nossa vida. Por isso que Ele começa com a intimidade, nos leva a uma segurança, a uma proteção. E depois, nessa jornada que vale a pena, Ele nos leva a um lugar para dizer quanto você vale para Ele. Você sabe quanto você vale para Ele? Se você ainda não sabe, então escute o que um professor inglês, chamado Charles Henry, disse: quanto vale um homem para a química? Com a gordura do corpo de uma pessoa, normalmente pode-se fabricar 7 sabonetes. Conta o nosso organismo com açúcar suficiente para adoçar uma xícara de café e ferro para confeccionar um prego de tamanho médio. O fósforo existente no homem daria para 2.200 palitos. Pode-se tirar uma fotografia com o magnésio do corpo humano, que o corpo humano tem, uma fotografia. Todas essas matérias-primas são avaliadas em menos de R$100. Muito pouco, muito pouco. Você sabe o quanto Deus lhe valoriza? Quanto você vale para Ele? Olha o versículo 3. O versículo 3 diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá em teu lugar. Visto que foste preciosa aos meus olhos, também foste honrado e eu te amei. E assim darei os homens por ti, os povos pela tua vida. Não temas, pois estou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Se fosse na linguagem de hoje, às vezes, de vez em quando você está nas redes sociais, aí tem uma mãe que diz assim para o filho: eu te amo mais do que chocolate. Já ouviram essa aí? Aí tinha uma mãe que disse assim: eu te amo mais do que Nutella. E tinha outra que diz assim: eu te amo infinito. Vocês já ouviram isso, né? Talvez já postaram até uma frase dessa. Deus dizendo para o seu povo, dizendo: eu te amo, eu te remi, eu te comprei, eu te protejo, eu estou contigo, não temas. Olha o que Deus está dizendo. Quem está dizendo isso é o Deus Todo-Poderoso. Quanto você representa para Deus? É muita coisa, irmãos. Jesus falando em Lucas capítulo 12, disse assim: a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele tem. O valor que ele tem é a sua alma. A alma de um único homem tem um valor muito grande. Só Deus pode dar a você o valor que você merece. E com certeza é muito mais do que disse o químico inglês, o Charles Henry. E muito mais do que Nutella e chocolate, é o valor que você tem na presença de Deus. Deus está interessado neste relacionamento significativo. Deus não desiste da nossa parceria, da nossa comunhão, de um relacionamento estreito. Ele quer estar conosco sempre. Como isso é importante, irmãos? Como Ele está conosco para nos abençoar? No dia 7 de setembro, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Eu saí à noite para ir buscar minha filha, que tinha, a Ana Elisa, que estava num festival de balé. E eu coloquei o Waze me levou num caminho que eu não conhecia aqui em Campinas. Um caminho estranho, eu não vi um carro, tudo escuro. Não tinha as lâmpadas dos postes, nem todas funcionavam. Muito escuro. E de repente eu entro numa avenida. Quando eu entro numa avenida, eu percebi que eu estava na contramão. E eu falei: misericórdia. De repente, Deus mandou um anjo. Isso que eu estou dizendo para vocês. O anjo se apresentou na minha frente e disse assim para mim. Deu com a mão para eu não me atribular. Ele estava numa moto, irmãos.
Só para ilustrar para vocês, a rodovia vinha nesse sentido, eu entrei voltando na contramão, com duas faixas, com um movimento grande de carro. Ele parou a moto aqui no meio das faixas, sustentou as duas filas de carro, que talvez ia me estraçalhar ali. E olhou para mim, deu com a mão e disse assim, mandou eu sair. Na hora que eu saí, o anjo desapareceu e os carros começaram a passar. Eu fiquei ali agradecendo a Deus, eu falei, Senhor, sobrenatural isso aqui, que coisa tremenda. Você vê a Deus, a mão de Deus nos cercando por trás e por diante. Que coisa fantástica, que coisa extraordinária, poder passar por uma experiência dessa. E ver como Deus é fiel em todos os detalhes, em todos os momentos conosco. Né, que Ele nos protege por onde andarmos. Porque eu não tinha nenhuma intenção de fazer aquilo, entrar numa curva lá, numa rua, que era uma contramão, e Deus manda um anjo para o trânsito, eu saio, depois que eu saio, vocês precisavam ver, eu não conseguia nem filmar o número de carros que passou depois que eu recuei. Mas Deus foi fiel, e eu louvei muito a Deus naquele momento, porque Deus faz isso aqui, Ele nos ama muito mais do que nós imaginamos, e nos ama muito mais quando nós menos merecemos, tem mais essa. É impressionante isso, né? O que Deus faz na nossa vida. Então Ele nos leva a um lugar para dizer, é o lugar de merecimento, quanto você representa para Ele, quanto você vale para Ele. Tudo isso tem um valor muito grande. Agora, veja, tem outro estágio que Deus nos leva aqui, que Deus vai nos levar, que é um estágio de esperança, tá? Versículos de 10 a 13 diz assim, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi para que o saibais e me criais, e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e salvei, eu fiz ouvir, o Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Irmãos, quando Deus está no negócio, pode esperar coisa boa aí. Se você está no centro da vontade de Deus, pode esperar coisa boa aí. Olha o que ele está dizendo assim, que ele anunciou, ele foi anunciado como um Deus grande, e que fora dele não há salvação, mas ele disse assim, e agindo Deus, quem impedirá? Irmãos, Deus tem uma provisão certa, na hora certa para a sua vida. É interessante, quando Deus vai agir, às vezes a gente não entende, mas é Deus que está fazendo essas coisas. A Bíblia tem um versículo, um capítulo, no capítulo 21, né, de Provérbios, versículo 1, como ribeiros de água, vocês conhecem esse versículo, né? Assim é o coração do rei nas mãos de Deus, ele inclina para onde ele quer. Vocês já viram um ribeiro de água? Lá no Nordeste é muito fácil ver isso, o ribeiro. Se o ribeiro vem para a direita, a água vai para a direita. Se ele faz uma curva para a esquerda, a água vai para a esquerda. A água obedece o ribeiro lá. Ele fez uma comparação aqui, Salomão, dizendo assim, como um ribeiro de água, assim é o coração do rei, está na mão de Deus, ele inclina para onde ele quer. Deus, se for para a glória dele, para o amor dele, ele muda uma decisão grande, tá? Ele muda um diagnóstico médico. Eu preciso dizer isso para vocês, porque quando eu tinha 3 anos de idade eu não andava, e meu irmão mais novo do que eu andava. E quando os meus pais me levaram para uma junta médica em Recife, eles disseram assim, ele nunca vai andar. Foi a sentença do médico para a minha vida. Meus pais não aceitaram essa sentença. Eles ouviram e respeitaram o especialista, mas continuaram orando. E um dia meu pai saiu para pregar no domingo, eu me lembro como se fosse hoje, eu me levantei nesse domingo. E fui chamar a minha mãe para fazer o café da manhã. Quando ela me viu, ela pulou da cama, porque ela viu que eu estava andando.
E foi muito interessante, irmãos, isso aí, porque foi um testemunho para a vizinhança toda. Os médicos já tinham dito que nunca eu ia andar, nunca eu iria andar. E aconteceu isso para a glória de Deus. Mas meus pais decidiram o seguinte, colocar diante de Deus. Porque eles sabiam que Deus tem a provisão na hora certa. Ele é o Deus de esperança. Por isso que Paulo diz que o Deus de esperança vos encha de esperança e paz no vosso crer, para que sejais cheios da sua graça e sejais cheios de esperança. Na carta aos Romanos. O apóstolo Paulo também disse a Timóteo, é por isso que trabalhamos, labutamos, nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança nas mãos do Deus vivo, Ele que é o abençoador, o salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Irmãos, e naquelas orações do meu pai e da minha mãe, e ele me disse, meu pai sempre dizia isso quando ele contava esse testemunho, que uma noite antes, num sábado, eu andei no domingo de manhã, num sábado ele estava numa vigília, com mais 3 irmãos, 4 orando, irmão, vigília de 4, certo? A gente às vezes se preocupa com o número é muito bom, né? Era bom que tivesse 1.000 orando, 2.000 orando, 3.000, 4.000, mas só tinha 4. E cada um tinha um problema. Qual era o problema de um? Um ficou desempregado. E tinha uma família. Tinha sido desempregado na sexta, ele estava orando no sábado. O outro precisava vender um carro para pagar uns compromissos. Era um homem de negócios. O terceiro, meu pai disse, olha, o meu problema é mais difícil, mas eu vou colocar também aqui na oração que eu preciso, o médico disse que meu filho nunca vai andar, mas nós acreditamos que ele vai andar. E ele orou. E eles oraram. E o quarto concordando com todo mundo lá. Na segunda-feira, apareceram 2 empregos para aquele que estava sem emprego. O carro daquele irmão foi vendido na segunda à tarde, e eu andei no domingo pela manhã. Deus é tremendo, né? A gente, o ano passado, estava fazendo uma confraternização de Natal, e a gente fazia com os vizinhos, no local onde a gente morava antes, e a gente convidou os vizinhos, e tem uma médica, e essa médica foi. Quando chegou na hora lá, eu disse assim, olha, eu gostaria de ler um texto da Bíblia e orar com vocês. Os vizinhos não eram cristãos, tá? E a médica estava lá, uma médica formada pela Unicamp, e eu li Provérbios 21, 1, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, ele inclina de acordo com o seu querer. Eu disse para eles assim, olha, Deus muda um diagnóstico médico. Ela já olhou bem forte para mim assim. Inclusive eu vou dar o meu testemunho para vocês, porque eu fui curado de paralisia quando fui desenganado pela ciência. Ela já parou e ficou ali. Depois eu disse assim, Deus também muda uma decisão, uma sentença judicial. E Deus também pode mudar uma situação impossível. É esse Deus que quando Ele age, quem impedirá? Eu não sei se você tem uma sentença na justiça, e está esperando por vários anos. Eu me lembro de um diácono da igreja do meu pai, um homem muito simples, mas um homem de oração, e ele foi, numa transação comercial, ele foi, vamos dizer assim, foi lesado houve uma disrupção no contrato, e ele foi prejudicado, e ele levou essa causa para a justiça, e no dia da audiência, o oponente dele lá, aquele homem, que era o fornecedor, ele levou um advogado grande da cidade de Campina Grande. E ele não levou um advogado naquele dia. E orou muito por isso, pediu oração na igreja. Quando o juiz começou a audiência, disse assim, apresente o seu advogado. Aí o homem lá, o fornecedor, apresentou o advogado. Aí disse, agora você, apresente o seu advogado. E ele não levou. Ele disse, olha, o meu advogado é Jesus. Aí o juiz disse assim, eu vou lhe dar a segunda chance, aqui a gente não admite esse tipo de brincadeira, para você apresentar o seu advogado. Ele disse, excelência, o meu advogado é Jesus.
Eu não tinha como contratar um advogado para vir, porque eu já fui lesado nessas transações aqui. E o juiz parou, continuou a sentença. No final, ele bateu o martelo e aquele irmão bem simples recebeu a sentença favorável e venceu aquela causa. Eu não estou dizendo aqui a vocês para fazerem isso, tá? Se vocês um dia passarem por uma situação dessa, chega lá dizendo que o seu advogado é Jesus, porque ele é. Ali foi um caso muito particular. Então a gente tem que ter muito respeito com relação a isso, mas entender que Deus tem as formas de agir dele. Então Deus tem uma provisão certa. Se ele agir, quem vai impedir? Né? Isso é interessante. Eu me lembro que a minha mãe orava e dizia assim, Senhor, eu não gerei nenhum filho para Satanás, nenhum. Todos eles são teus, são consagrados ao Senhor. Todos têm que ser dedicados ao Senhor. E meu pai fazia uma oração mais pesada, que dava para arrepiar essa aí. Ele dizia, se por acaso algum se desviar, eu prefiro que tu prepares e já leve de primeira. Você está entendendo aí que as orações cruzando de um lado para o outro, assim, não era muito fácil, não? E era assim que Deus ia guiando cada um de nós, para mim, a família, para os meus irmãos, a mão de Deus se manifestando sobre nós. Era uma coisa tremenda que a gente experimentava. E essas orações funcionavam, essas orações são importantes. Mas hoje, pela manhã, o que eu quero dizer é que se você tem uma causa impossível, se você tem uma sentença judicial contra você, ou se você tem um diagnóstico médico que você não concorda, nós podemos apresentar hoje de manhã na presença de Deus. Quando Ele age, ninguém vai poder impedir. Mas eu quero convidá-los aqui para ler mais um estágio, que depois da esperança, que Ele enche o nosso coração de esperança, Ele nos leva até o versículo de número 22, quando diz assim, contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Quantos estão cansados de Deus? Vê a companhia de Deus, a intimidade, a proteção de Deus, a segurança de Deus, a esperança que Ele nos traz através das suas palavras, do mover dEle na nossa vida diária. Mas muitas vezes alguns estão cansados, não estão mais invocando. Eu já vi uma pessoa dizer assim para mim, Stanley, ore por mim, porque se eu orar, minha oração não vai passar desse teto. Era um líder de uma igreja dizendo isso para mim. As pessoas estão se cansando de Deus e não têm valorizado esse relacionamento numa jornada maravilhosa e brilhante que vale a pena. Aí ele responde, Deus, no versículo 25, eu mesmo, sou o que apago as minhas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Olha o que ele faz. O que você faria se você tivesse bons relacionamentos e as pessoas esquecessem você, não dissessem mais nada, não ligassem para você, não mandassem nenhum WhatsApp, nada? Você ia achar estranho, não é? O que é que você acha que Deus pensa quando nós nos afastamos, cansamos? Deus poderia dizer, bom, já que você não quer, pode seguir sua vida. Ele nos convida de novo para esse relacionamento e diz, eu mesmo sou o que apago os teus pecados por amor de mim, as tuas iniquidades e os teus pecados, dos teus pecados eu não me lembro mais. Aqui vem a fase, a manifestação da graça divina. O perdão de Deus que não condena o réu primário. Quando nós erramos, Ele vai nos trazer de volta com laços de amor, como diz a palavra. Não há nenhum pecado que Ele não possa perdoar. Eu já disse aqui no púlpito dessa igreja, vou repetir, Deus nunca mede o tamanho de pecado. Deus mede o tamanho do arrependimento. Se nessa manhã houver espaço para o arrependimento, Deus quer trazer você de volta para um relacionamento, numa jornada que vale a pena. Essa jornada vale a pena.
Eu não sei se você se esfriou um pouco aí, né? E se cansou, como foi narrado aqui no texto. Mas não há nenhuma culpa que Ele não possa perdoar. Não há nenhum erro que Ele não possa apagar. Não há nenhuma dificuldade que Ele não possa remover hoje da sua vida. Isso é a misericórdia de Deus que se renova sobre nós. A Bíblia diz no livro de Lamentações: quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. As misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs sobre nós. Isso traz esperança para você. Isso traz esperança para mim. Porque Ele muitas vezes podia vir com a justiça, mas Ele troca a justiça pela misericórdia. E como disse o profeta Miqueias: quem, Senhor, é semelhante a Ti, que perdoas o pecado de todo este povo? O Senhor tem prazer no perdão e não na iniquidade. Tornará a ter compaixão de nós, tomará os nossos pecados e jogará bem longe nas profundezas do mar. Deus não está olhando o tamanho do pecado. Nesta manhã Ele olha o tamanho do arrependimento, nos convidando para viver essa vida plena, um relacionamento real, um relacionamento prático, um relacionamento pessoal, e é intransferível. É esse relacionamento que nos dá o privilégio da comunhão. E como eu citei lá no início, o pensador brasileiro disse: o maior privilégio da vida é viver bem todos os dias. Isso é muito bom. Melhor do que isso, é viver, é conhecer a Deus, conhecer a sua vontade, conhecer o seu amor, conhecer a sua justiça, provar da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Isso vale muito mais. Esse é o relacionamento que vale a pena. E à medida que nós conhecemos a Deus, vamos conhecendo a sua vontade.